pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Rebeca Ladim. E eu sou a doutora Alessandra Ladim. Minha mãe! Falei que ela ia participar, tô muito feliz por estar aqui, mami. Eu também, gente. Isso aqui é demais. Meu denguinho. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é traumatismo dentário em dentes descidos, ou seja, em dentinhos de leite, tá? Para começar, eu vou falar primeiro fatores de risco e etiologias. O que aumenta, quais são os fatores de risco para traumatismo dentário? Normalmente eles acontecem mais em meninos, quando tem mais de 4 anos, quando o pacientinho tem mordida anterior aberta e quando não tem selamento labial, tá? As etiologias são muito variadas, desde pacientinho quando é bebezinho que tá começando a andar, engatinhar, até criança maiorzinha brincando em parquinho, na escola, correndo, todos esses fatores, tá? E o que é muito importante, gente, é que eu vou começar esse vídeo falando da conclusão. O que acontece? Todo dente de leite está grávido de um dente permanente. Então, o principal risco de um traumatismo na dentição de leite é afetar o dentinho permanente. Porque esse dentinho de leite vai cair por volta dos 6, dependendo se for um inferior 5 aninhos, mas o superior 6 aninhos, 7 aninhos, e vai nascer o dente permanente com 6, 7 aninhos, que tem que ficar o resto da vida. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas consequências que são mais importantes, né, do que propriamente o trauma. É claro que o trauma é importantíssimo, é um impacto muito grande para a criança, para os pais, mas a gente tem que pensar nas consequências e cuidar, igualzinho uma mulher grávida, que a gente pensa primeiro no bebê. Isso. E quais são as orientações, mãe, para todos os tipos de trauma? Primeira coisa, como é que funciona, né? Seu bebê ou seu filho caiu em casa, porque se a gente está falando de traumatismo de dentinho de leite, normalmente até os 6 aninhos. São crianças de 1 a 6 anos, bebezinho, não pode nem enquanto está engatinhando, tem um trauma, mas mas assim, normalmente para quebrar dente já é maiorzinho. Primeira coisa, papai e mamãe, que vocês têm que fazer, calma. Primeira coisa, calma, conta até 10, calma. Examine o seu bebê, tá bom? Porque dependendo do trauma, pode sangrar, se corta o freiozinho labial, né? Então calma, examina, se tá sangrando, vê de onde que é esse sangramento. Se você tem dúvida, se o bebê quebrou alguma coisa, se ele bateu a cabecinha. E olha, não é muito que nós vamos esquecer o dentinho, mas primeiro leva no pronto-socorro, no pediatra, liga para o médico se você não tem certeza que foi só dente. Examina o seu bebê, mantenha a calma, perceba o seu bebê. Aí tem alguma dúvida? Pediatra ou pronto-socorro. Viu que é só dentinho? Liga na hora pro seu odontopediatra. Toda criança merece um odontopediatra. Sim, gente. Isso é uma campanha da Aboped Nacional. Toda criança merece um odontopediatra, né? Ligue que ele vai te orientar. As medidas que a gente tem normalmente para todos os traumas de dentinho de leite, né? Nós vamos conversar sobre, mas primeiro, evitar alimentos duros nas 72, nos 3 primeiros dias, nada de morder maçã, pão de queijo, carne, tudo cortadinho, tudo macinho. Evitar ao máximo, se conseguir tirar mamadeira, bico, chupeta, né? E aí, por exemplo, às vezes um gelinho, um picolé, que nós vamos explicar, mas isso aí de evitar hábitos de sucção não nutritivos e alimentos duros ou que a criança tenha que morder, isso é o básico. E manter a higiene dental em dia também, muito importante, porque tem muito paciente que quando tem trauma, fica tudo doído, os pais não conseguem higienizar. E eu entendo, mas é muito importante, porque essa falta de higienização vai atrapalhar a cicatrização daquele dentinho e vai atrapalhar a melhora da criança. Então, muito importante isso. E às vezes a gente até prescreve alguns medicamentos e tal, então procure seu odontopediatra, porque de acordo com o trauma que seu filho teve, a gente vai saber te orientar bem, tá? Então a gente vai começar a falar um pouquinho de cada um dos traumas. Primeiro trauma, trinca de esmalte. O que acontece? A criança bateu o dentinho, não fraturou, não quebrou, só teve uma trinquinha. Nós, como odontopediatra, só vamos acompanhar. Ficar de olho, pessoal, uma coisa muito importante, se tiver alguma alteração de cor naquele dente. Se isso acontecer, você tem que comunicar seu odontopediatra, porque aquilo, falando de odontopediatra para odontopediatra, não quer dizer que seja uma pulpectomia necessária ali, mas quer dizer que alguma coisa aconteceu, tá? É importante
Isso é muito importante. Por que que o dentinho de leite altera a cor? Gente, dentro do dente de leite, o dente de leite é exatamente igual ao dente permanente. Claro, né, algumas diferenças na estrutura do esmalte e tal, mas como que o dentinho é? Esmalte, dentina e polpa, todo o dente, né? Esmalte, dentina e polpa, e na raiz, cemento, dentina e polpa. E o que é a polpa? Que as pessoas leigas chamam de canal do dente. É onde tem os vasos sanguíneos e nervosos do dente, é onde tem o tecido conjuntivo frouxo, é a vida do dente, é o coração. É o coraçãozinho. Do mesmo jeito que quando você tá na sua casa, você bate o braço, bate a perna numa quina de um móvel, o que acontece com a sua pele? Não fica um hematoma, porque teve uma hemorragia interna, às vezes leve, e esse hematoma com uma semana, ele é reabsorvido, porque sua pele é muito vascularizada. O dente, tanto de leite quanto permanente, é uma vascularização que a gente chama de terminal. São tecidos pouco vascularizados, com pouca capacidade de se regenerar. Então, quando tem um trauma, dependendo do impacto, tem uma hemorragia interna dentro daquele dentinho de leite, e esse sanguinho voa, vaza para a dentina e para o esmalte. Tem casos que que a própria circulação absorve aquele hematoma e o dentinho volta para a cor normal. Outros casos não, nós vamos falar. Isso mesmo. Outro tipo de fratura é fratura de esmalte não complicada, porque quando você tem a fratura sim de esmalte e às vezes de dentina, mas sem comprometimento pulpar. Ficar esperto, odontopediatra, que se tem envolvimento dentinário, se foi fratura de esmalte e dentina, a gente tem que proteger aquele dentinho, restaurar ou com ionômero ou com uma resina, porque aqueles túbulos dentinários expostos não podem ficar assim, é muito perigoso para ter uma contaminação bacteriana e até virar um caso de endo depois, tá? E também a criança fica com sensibilidade, com dor se a gente deixar exposto. E é uma dúvida também, filha, importante, que os pais sempre perguntam, né, pra gente, se eu preciso restaurar o dente do meu filho. Depende, gente. Isso tudo nós, como odontopediatras, avaliamos. A idade que foi aquele trauma, quanto tempo mais esse dentinho vai ficar na boca. Houve comprometimento de dentina, como a Rebeca está falando, porque se a dentina foi comprometida, isso que ela falou pode dar sensibilidade, pode contaminar com micro-organismo, onde não tinha cárie pode aparecer. Outra coisa importante, aquela fratura está comprometendo a autoimagem da criança, a autoestima, a estética dessa criança. Tudo isso nós vamos levar em consideração. Então, não é uma receita de bolo. Cada paciente é cada caso é um. O seu odontopediatra vai avaliar a hora. Só que, fraturou a dentina, a gente tem que prestar atenção. E a outra fratura que a gente vai falar é quando tem uma fratura completa de esmalte e dentina e chega na polpa. Já chegou no canal, foi tão violento que o canal está exposto. Outro tipo de fratura é fratura corono-radicular, que você pode ter complicado ou não complicado, ou seja, quando você tem uma fratura de esmalte, dentina e cemento, com ou sem comprometimento pulpar. É um caso mais complexo, é mais complicado, não vamos entrar nos detalhes de tratamento, que nem minha mãe falou, depende muito de vários fatores. Cada paciente é um caso e um tipo de tratamento, tá? E a outra é quando a gente tem fratura radicular, que é quando você tem uma fratura, só que esse tipo de fratura radicular não são todos os casos que são exodontia, tem casos que a gente faz a contenção, depende do tipo de fratura, da altura do nível radicular que foi aquela fratura, da idade do paciente, né? E a fratura radicular é menos comum no dente de leite, porque a maxila de uma criancinha novinha, um bebê ou uma criança jovem, ela é muito porosa. Então, absorve o impacto, é mais comum ter uma intrusão que nós vamos falar. Então, é raro, sabe? Mas levar. Machucou o dente, teve trauma, leva. Traz na gente. Nessa doutora linda. Nós duas. Muito bem. Agora a gente vai falar de traumas nas estruturas de suporte do dente. A primeira e mais comum é a conclusão, que é quando a criança bate o dentinho, não tem fratura, não tem sangramento, não tem mobilidade, o dente não fica mole. Só isso é o mais comum, né, mãe? E quando aquele dentinho apresenta esse mesmo tipo de trauma, mas com sangramento, vira a subluxação. Exatamente. Tá? A subluxação, o dentinho ele já fica com um pouquinho de mobilidade, ele já tem sangramento. Também, normalmente, o que a gente faz? Acompanha. Dependendo do paciente, da idade, de tudo, a gente pede uma radiografia, mas é clínico
que a gente acompanha mesmo. Nesses casos é importantíssimo essas orientações, de pelo menos os primeiros 3 dias não morder nada duro. Sabe por quê, gente? Porque essas fibras que se romperam em volta do dente e que fazem ter essa mobilidade e esse sangramento, elas precisam se recuperar. Sim. Se o menino fica mordendo toda hora, chupando o bico, chupando chupeta, não consegue recuperar. É que nem eu falo, quando o menino quebra o braço, não engessa o bracinho, mesma ideia, a gente não vai engessar o dente, claro, mas o dente precisa de um repouso para ele conseguir recuperar, né? Pode falar. Aí a gente tem um outro trauma em tecido de suporte que é mais sério, que é a luxação. O que é a luxação? É quando o dente fica mole mesmo e sai do lugar. Então ela pode ser lateral, que é ou o dentinho vai pra frente, ou o dentinho vai pra trás, ou o dentinho vai pro lado. E essa luxação lateral, qual que é o problema? Foi o que eu disse no início do vídeo. Se esse dente tá grávido, nessa movimentação do dente dentro do alvéolo, pode ter afetado o dente permanente. Então essa luxação lateral, o seu dentista vai avaliar. Provavelmente vai pedir uma radiografia e nós temos que avaliar, porque às vezes a gente precisa fazer uma contenção semirrígida. É tipo um aparelhinho que a gente põe no seu bebê, no seu filho, pra gente tentar manter esse dentinho aí sem risco pro dente permanente. Isso. Agora tem a outra que é a luxação... Tem a luxação intrusiva e extrusiva. Só um complemento da lateral, mas é importante ver na radiografia para qual direção que foi a raizinha, que nem minha mãe falou, para não atrapalhar o germe do permanente, porque isso é muito sério. Ela explicou tudo muito bem explicado, nem vou entrar nisso. Os 2 outros tipos de luxação são intrusiva e extrusiva. A intrusiva é quando o dentinho entra pro alvéolo e a extrusiva é quando o dentinho sai, mas não sai inteiro, tá, gente? Independente de qual tenha sido o trauma, procure seu odontopediatra, porque a gente vai saber te orientar de acordo com a severidade de acordo com onde o dentinho tiver, tá? E o trauma mais sério que pode acontecer é a avulsão, que é quando a queda, né, ou o impacto é tão forte que faz o dente ser arrancado da boca, né? Então, nesse momento, você tem que manter a calma. Não é de jeito nenhum indicado o reimplante. Sim. É diferente do dente permanente. Um outro dia a gente faz um vídeo, né, sobre dente permanente. Mas o dentinho de leite não, por causa do risco de lesar o dente permanente que tá lá, que é um germe ainda, tá? Isso mesmo. Então, pessoal, a gente falou sobre os traumatismos mais comuns, né, mãe? Queria agradecer a participação dela, linda. Ela é muito fofinha. Espero que vocês tenham gostado, né, mãe? A gente falou aqui mais dos termos, mas eu sei que, como papais e mamães sempre padecem dúvida, qualquer coisa pode deixar aqui embaixo. Você, como aluno, como odontopediatra, como cirurgião dentista também, pode deixar aqui. Curte, compartilha, comente. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Um beijo. Tchau!